Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, trecho 11.139, 9 de dezembro de 1916, Jesus quer encontrar-se a si mesmo na alma e que faça o que ele fez. Estava afligida pela privação do meu doce Jesus, e se vem, enquanto sinto que respiro um pouco de vida, fico mais afligida ao vê-lo, mais afligido que eu, né? Que ele aparece para ela mais afligido que ela, e que não quer saber de aplacar-se, pois as criaturas o obrigam, arrancam-lhe outros flagelos. Mas enquanto flagela, chora pela sorte do mundo e se oculta dentro do meu coração, quase para não ver o que sofre o homem. Parece que não se pode viver mais nestes tristes tempos. E, ademais, parece que se está só no princípio deles. Então, meu doce Jesus, estando eu pensativa por minha dura e triste sorte de dever estar continuamente privada dele, quase continuamente privada dele, veio e pondo-me um braço ao ombro me disse: Minha filha, não acrescente minhas penas com o te afligir. Já são demasiadas, demasiadas. Eu não espero isto de ti, e mais quero que faças minhas penas, minhas orações e todo eu mesmo, de modo que possa encontrar em ti outro eu mesmo. Nestes tempos quero grandes satisfações, e só quem me faz seu pode dá-las. Só quem me faz seu pode dá-las. E o que em mim encontrou o Pai, isto é, glória, complacência, amor, satisfação completas e perfeitas, para o bem de todos, eu quero encontrá-lo nestas almas, como tantos outros Jesus, que o façam a par de mim. E estas intenções as deves repetir em cada hora da paixão que faças, em cada ação, em tudo. E se não encontro minhas satisfações, para o mundo será o fim. Os flagelos vão chover em torrentes. A minha filha, e desapareceu. Então, é isso aí, é o que ele espera de nós, né? Ele fala mais com a gente do que com a Luísa agora, né? É justamente para nós esse trecho, plenamente, né? Então, é muito sério. Ele quer encontrar-se a si mesmo na alma e que faça o que ele fez. Então, é o que realmente Jesus fez comigo essa noite, né? Que eu narrei para vocês o sofrimento. Então, não adianta você querer afligir a Jesus, mas você tem que realmente cuidar dos interesses dele, né? Quero que você faça as minhas penas, as minhas orações e todo eu mesmo, né? É isso que eu espero de ti, não que você se aflija, né, nas suas próprias aflições, mas que você, né, faça as minhas penas, minhas orações e todo eu mesmo, de modo que possa encontrar em ti um outro eu mesmo. Nesses tempos quero grandes satisfações, então os nossos tempos também estão terríveis, né? Então nesses tempos quero as grandes satisfações e só quem me faz seu pode dá-las, né? E o que em mim encontrou o Pai, isto é, glória, complacência, amor, satisfação, completas e perfeitas para o bem de todos, eu quero encontrar nestas almas, como tantos outros Jesus que o faço a par de mim. E estas intenções as deves repetir em cada hora da paixão que você faça, em cada ação, em tudo. E se não encontro minhas satisfações, para o mundo será o fim. Os flagelos vão chover em torrentes. Minha filha, a gente está com flagelos, né? Estamos aí com guerras aí, estamos com conflitos, estamos com muitas confusões que estão aí acontecendo, né? E mesmo que não sejam reais, porque é muita enganação que tem lá no meio desses homens, mas mesmo assim estão afligindo muitas pessoas as notícias sensacionalistas que vêm através desses canais, né, de mídia que quer realmente fazer o caos, né? Eles amam fazer isso, uma coisa impressionante. E eles acreditam plenamente que vai ter uma guerra mundial, que tudo vai dar errado, que vai cair bomba nuclear. Nossa, parece assim, um pessimismo tão grande, uma certeza de que vai ter guerra bomba nuclear. Meu Deus, eu fico horrorizada, sabe? Mas
Vamos ver o que vai acontecer. Só Deus sabe, né? Seja feita a vontade de Deus. Então, 11:140. 14 de dezembro de 1916. Jesus dormiu e operou para dar às almas o verdadeiro repouso em Deus. Estava a oferecer o meu sono a Jesus, dizendo: Toma o meu sono, tomo o teu sono, tomo o teu sono e faço o meu. E dormindo com o teu sono, quero dar-te alegria como se outro Jesus dormisse. E sem me deixar terminar o que eu queria dizer, ele me disse: Ah, sim, minha filha, dorme com o meu sono, a fim de que olhando possa ver meu reflexo em você, e me olhando possa encontrar em você a todo eu mesmo. E já que dorme com o meu sono, e a fim de que olhando você em mim, possamos ambos estar de acordo em tudo. Quero te dizer porque minha humanidade se submeteu à debilidade do sono. Minha filha, a criatura foi feita por mim, e como coisa minha, a queria ter sobre o meu seio e meus braços em contínuo repouso. Portanto, a alma devia repousar em minha vontade e santidade, em meu amor, em minha beleza, poder, sabedoria, etc. Todos estes atos que constituem verdadeiro repouso, mais que dor. A criatura foge do meu ventre e do meu colo, né? E esforçando-se por se soltar dos meus braços, nos quais a tenho abraçada, vai em busca de vigília, né? De ficar acordada, não de dormir. Vigília são as suas paixões, os pecados, os apegos, os prazeres. Vigília são os seus temores, suas ansiedades, preocupações, agitações, etc. Assim que, por quanto a choro e a chamo a repousar em mim, eu não sou escutado. Esta era uma ofensa grande, uma afronta ao meu amor, que a criatura nem sequer considera e não se preocupa em um mínimo em reparar. Eis porque eu quis dormir para dar a satisfação ao Pai do repouso que não tomam as almas nele, correspondendo por todos, e enquanto repousava, impetrava para todos o verdadeiro repouso, fazendo-me vigilante de cada coração para livrá-lo da vigília da culpa. E amo tanto este repouso da criatura em mim, que não só quis dormir, mas quis caminhar para lhe dar repouso aos pés, agir para lhe dar repouso às mãos, bater, amar, para lhe dar repouso ao coração. Em suma, quis fazer tudo para fazer que a alma fizesse tudo em mim e retomasse repouso, e eu fizesse tudo por ela, desde que a tivesse seguro em mim. Então, é muito importante, né? Então, esse repouso. Por que Jesus dormiu? Ele dormiu para poder acalmar o sono da criatura humana, né? Para fazer a criatura sair de todo esse estado de vigília, né? E voltar para os braços de Deus, para o repouso que vem de Deus, para dar satisfação ao Pai do repouso que não toma as almas nele. Olha só, ele dormiu para dar ao Pai a satisfação do repouso que não toma as almas nele, correspondendo por todos. E enquanto repousava, impetrava para todos o verdadeiro repouso, fazendo-me vigilante em cada coração, para livrá-los da vigília da culpa, né? E amo tanto este repouso da criatura em mim, que não só quis dormir, mas quis caminhar para lhe dar repouso aos pés, agir para lhe dar repouso às mãos, bater, amar para dar repouso ao coração. Em suma, quis fazer tudo para fazer que a alma fizesse tudo em mim e tomasse repouso e eu fizesse tudo por ela, desde que a tivesse segura em mim. Então, essa é a vida que nós temos que viver em Deus, né? Tudo para Ele, por Ele, nele, né? É o que nós estamos buscando viver hoje. Que todas as nossas preocupações sejam as preocupações de Jesus. Que todas as nossas dores sejam as dores de Jesus. Que a gente toma a vida de Jesus para viver a vida dele, não a nossa vida. Então a gente tem que correr muito atrás de entender toda essa artimanha divina, né, da vida com Deus, em Deus, né, na divina vontade, que é viver a vida de Jesus em nós, né, não a nossa vida. A nossa vida fica à parte, mas vivemos a vida de Jesus. E se alguma coisa acontece conosco, é para nos ajudar a viver a vida em Jesus. Tudo focado nele, para ele e nele, né? Tudo tem um motivo para ele, em tudo que fazemos. Amém? É isso aí. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat.
Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 24 de junho, volume 11, trecho 139. 9 de dezembro de 1916. Jesus quer encontrar-se a si mesmo na alma e que faça o que ele fez. Estava afligida pela privação de meu doce Jesus. E se vem, enquanto sinto que respiro um pouco de vida, fico mais afligida ao vê-lo mais afligido que eu e que não quer saber de aplacar-se. Então ela está naquele estado, né, de aflição da privação. E aí Jesus aparece, né, enquanto ela acha que vai respirar, ela fica, né, fica mais ainda aflita, afligida, porque ela está vendo Jesus ali sofrendo, né, afligido por causa das criaturas, por causa das ofensas e pecados, né, e que não quer saber de aplacar-se, pois as criaturas o obrigam, arrancam-lhe outros flagelos. Então, toda essa aflição dela é por causa justamente da privação, porque Jesus estava ali castigando, né, derramando os flagelos, os castigos, por isso que ele não vinha. E assim, né, até que ele fala aqui que ele sofre, né, ele chora, enquanto ele flagela, enquanto está derramando os castigos, ele lamenta, ele chora, ele sofre, porque ele não sente prazer em castigar as criaturas, mas elas obrigam pelas obstinação a situação grave que se encontra. Se ele não fizer isso, né, as almas vão se perder, né, não vai ter salvação, né, para muitas almas. Então, ele precisa, né, purificar, flagelar, castigar, derramar os castigos para ver se as pessoas acordam para a vida, né? E aí, diante desse flagelo, ele sabe que é para o bem, mas ainda assim ele sofre. Ele se aflige também e chora pela situação da humanidade, pela situação que se encontra o homem, né? Que é tanto ela vai falar aqui, ó. Arranco-lhe outros flagelos, mas enquanto flagela chora pela sorte do mundo e se oculta dentro de meu coração, quase para não ver o que sofre o homem, olha só. Parece que não se pode viver mais nesses tristes tempos, né? As coisas são tão difíceis, né? E, ademais, parece que se está só no princípio deles, imagina. Ela lá, só naquele tempo, ela já estava vendo, né? Quanto estava difícil, imagine hoje. E aí a gente olha para a situação de hoje, a gente sabe que as coisas ainda mais para frente vão ficar ainda piores, né? Tão atual, né? Tão atual os trechos do livro do céu, né? E, ademais, parece que se está só no princípio deles. Então, meu doce Jesus, estando eu pensativa por minha dura e triste sorte, de dever estar quase continuamente privada dele, veio e, pondo-me um braço ao ombro, me disse: Minha filha, não acrescentes minhas penas com te afligir. Então, isso, né, a aflição, a perturbação, as preocupações, só deixa Jesus mais aflito. Ele já está aflito por causa da sorte do homem. E ele sofre ainda muito mais por ver aquela alma que ama tanto ele se afligir, se perturbar, se agitar. Então, isso só aumenta ainda mais a dor dele. Porque a aflição que a alma passa e sofre ali é por amor a ele, por causa dele, né? Então, ele sofre ainda mais, aumenta mais as penas dele. São já demasiadas. Eu
não espero isto de ti. Então, ele está falando isso para cada um de nós, né? Ele não espera que a gente se aflija diante das situações, que a gente não se perturbe e não se preocupe. Não é isso que ele espera de nós. Mas o que ele espera de nós é que a gente tome toda a vida dele, né? Que faça as penas dele, as orações de todo ele mesmo, né? Repetir a vida dele em nós, né? Que ele possa olhar para a gente e encontrar ele mesmo, a vida dele se desenvolvendo em nós. É isso que ele espera de nós, né? A gente dá a atenção às dores dele, às penas dele, dá atenção a ele, né? Às necessidades divinas, vamos dizer assim, as necessidades dele, o que ele espera de nós, o que, que ele quer de nós, né? É que a gente seja esse filho da divina vontade, essa alma que seja toda ali fusionada e transformada nele mesmo, que ele possa olhar para cá, para a nossa alma e ver ele mesmo em nós, né? Porque ele já fica muito aflito dele olhar para as almas e só ver trevas, né? Só ver ali a situação que as almas se encontram, né? Cheia de pecados, né? E ele poder olhar, ter almas ali que ele possa vamos dizer assim, pedir socorro e refúgio, né, diante de tanta coisa que ele tem que olhar, né, que aflige ele poder ter um repouso, ter um lugar onde ele possa repousar, descansar, desabafar, né, que dele olhar e dizer, nossa, não tá, é como se dissesse, nossa, não tá perdido, né, eu tenho almas ali que tá retornando, que é ali que me ama, que me corresponde, almas ali que eu olho e vejo eu mesmo, né? Então ele não quer que a gente fique perdendo tempo com preocupações e coisas do mundo, mas que se ocupe das coisas dele, da vida, da própria vida dele, né? De fazer aquilo que ele fazia na própria humanidade dele, ele espera ter essa liberdade de fazer isso em nós, de ver a vida dele se repetir e ele poder repetir os seus atos em nós, né? E a gente realmente ficar atento a isso, a tomar as suas penas, as suas orações e todo ele. Ó, aí ele fala aqui, ó, de modo que possa encontrar em ti outro eu mesmo. Nesses tempos quero grandes satisfações, né? Então, o que satisfaz ele, né, nesses tempos é isso. É essa fusão de vida, é ver a vontade dele na alma, ver ele mesmo nas almas. Isso é que vai satisfazer ele, é isso que ele espera. É esse o propósito dele, né? É isso, todo o plano de Deus para tudo que ele fez. Esse é o propósito. Então, a única coisa que vai satisfazer a ele é ver ele mesmo, uma alma toda transformada nele mesmo, né? Então, a única coisa que vai satisfazer a ele, que vai, vamos dizer assim, acalmar ele, aplacar ele, é ele ter essas almas, né, filhos da divina vontade. É aquilo que vai satisfazer, que são almas que vão reparar o coração dele diante de tanta ofensa, né, de tantos pecados, né, ingratidão e falta de amor em direção a ele. Então, ele tem essas almas onde ele pode apoiar, né, onde ele se apoia na sua própria vontade naquela alma, né, e onde aquela alma ali vai dar todas as satisfações e reparações em nome de todos e por todos, né? E assim como ele fez, né? É a mesma vida dele, é a vida dele acontecendo, né? E nós, assim como ele fez em direção ao Pai, ele espera isso de nós em direção a ele também, né? Ó, que aí ele vai dizer aqui. Nestes tempos quero grandes satisfações. E só quem me faz seu, quem toma posse da minha vida, né? Pode dá-las, essas satisfações. Então, só quem possui a vida divina, né? A vontade divina, só quem possui ele pode dar essas satisfações que ele espera, né? E o que em mim encontrou o Pai, então o que o Pai encontrou em Jesus, né? Então encontrou glória, complacência, amor, satisfação, completas e perfeitas para o bem de todos. Então, assim como o Pai encontrou nele tudo isso, todas essas satisfações, amor, glória, completas e perfeitas, né? Essa correspondência perfeita. Assim também, né? Ele espera também nessas almas que viverão e vivem na divina vontade. É isso que ele espera de nós, sabe? Como a Aline falou, esse trecho é para nós. Ele espera isso de nós, encontrar a vida dele em nós, encontrar ele mesmo, a sua vontade em nós. E assim como o Pai via, recebia toda a correspondência, a glória, o amor
né, a satisfação, ele também espera isso das almas, né, dos filhos da divina vontade, isso em direção a ele. Eu quero encontrá-lo nestas almas, como tantos outros Jesus que o façam a par de mim. E estas intenções as deve repetir em cada hora da paixão que faças, em cada ação, em tudo. E se não encontro minhas satisfações, para o mundo será o fim. Olha só como é importante, né? A correspondência e ter esses filhos, né? Porque ele só mantém tudo, conserva tudo até hoje e conservará por causa dessas almas que satisfarão ele por causa desses filhos da divina vontade. Então a gente fica atenta para em tudo viver nessa intenção, em tudo, né? Em todas as situações, circunstâncias, na rotina do dia a dia, a cada passo, tudo mover o nosso ser, o nosso olhar, a palavra, tudo nessa intenção de satisfazer a Deus, de correspondência, assim como Jesus fazia em direção ao Pai. É muito importante, porque, olha, até ele fala aqui, ó, os flagelos vão chover em torrentes, se não tiver almas que correspondam a ele, né, ele vai chover torrentes de flagelos, castigos. Então, é importante porque ter essas almas, né? Porque isso vai ser o bem, ele vai tirar o bem, né, desses atos, desses filhos da divina vontade, ele vai tirar um bem e um bem que é para todos, assim como foi a vida dele que ele fez. A minha filha, e desapareceu. Aí tem outro trecho aqui, 140. 14 de dezembro de 1916. Jesus dormiu e operou para dar às almas o verdadeiro repouso em Deus. Estava a oferecer o meu sono a Jesus, dizendo: Tomo teu sono e faço o meu, e dormindo com o teu sono, quero dar-te a alegria como se outro Jesus dormisse. E sem me deixar terminar o que eu queria dizer, ele me disse: Ah, sim, minha filha, dorme com meu sono, a fim de que, olhando, possa ver meu reflexo em você, e me olhando, possa encontrar em você a todo eu mesmo. E já que dorme com meu sono, e a fim de que, olhando, você em mim, possamos ambos estar de acordo em tudo. Então é até uma continuidade, né, do outro, é que esse ser outro Jesus, né, é realmente repetir, fazer tudo o que ele fazia e até no sono também. Essa é a questão da intenção do sono, né, do que Jesus fazia quando dormia, né? Esse sono realmente dentro da divina vontade, na divina vontade. Vamos ver o que ele vai mais dizer aqui, ó. Eu mesmo, e já que dorme com meu sono, e a fim de que, olhando você em mim, possamos ambos estar de acordo em tudo. Quero te dizer, porque minha humanidade se submeteu à debilidade do sono. Minha filha, a criatura, foi feita por mim, e como coisa minha a queria ter sobre meu seio, em meus braços, em contínuo repouso. Portanto, a alma devia repousar em minha vontade e santidade, em meu amor, em minha beleza, poder, sabedoria, etc. Todos estes atos que constituem o verdadeiro repouso, mais que dor. Interessante, né? Olha só a intenção de Jesus do repouso, do descanso, né? Foi nessa intenção de que as almas realmente vivam esse verdadeiro repouso, repousar em Deus, repousar na vontade divina, né? Repousar, descansar em Deus, esperar em Deus. Então, Jesus descansava nessa intenção, né? Interessante. A criatura foge do meu ventre e, esforçando-se por se soltar dos meus braços, nos quais a tenho abraçada, vai em busca de vigília. Vigília são as paixões, o pecado. Então, ela não descansa, né? A alma não repousa em Deus, não tem descanso, não tem paz, tranquilidade, né? Tudo aquilo que, vamos dizer assim, que a alma possui, né, em viver em Deus, em repousar em Deus, né? Então, a alma distante de Deus, né, porque ele está falando, né, mas o que que o homem quer? Em vez de o homem buscar a Deus e se repousa em Deus, vai buscar no mundo,
querer um repouso, né? Mas só que não repousa, né? Fica na vigília sem descanso, não tem onde repousar. Então fica perturbada, fica agitada, né? A alma fica realmente ali exposta ali às paixões, ao pecado, apego, prazeres, mudando com as coisas do mundo. Então ela não repousa, ela fica em vigília, né? Que interessante, né? Vigília, ó, vigília, os temores, as ansiedades, as agitações, então as perturbações, que não deixa a alma descansar, não deixa a alma repousar. A alma não fica em paz, ela fica perturbada, né? Então a alma só vai ter o verdadeiro repouso e descanso em Deus, né? Só em Deus. Então por isso que aí Jesus tinha esse repouso, né? Nessa intenção ele fazia. Assim que porquanto a choro e a chamo a repousar em mim, não sou escutado. Esta era uma ofensa grande, uma afronta a meu amor, que a criatura nem sequer considera e não se preocupa em um mínimo em reparar. Tem as pessoas realmente totalmente indiferentes, né, a esse amor de Deus. Então, olha só que grande daqui, né, está falando, esta era uma ofensa grande, né, uma afronta ao amor. Então, né, é uma rejeição ao amor. Então, isso ofende a ele. Eis porque eu quis dormir, para dar satisfação ao Pai do repouso, que não tomo as almas nele, correspondendo por todos. E enquanto repousava, impetrava para todos o verdadeiro repouso. Que incrível, né? Então, a gente, vamos pensar assim, aí hoje a gente vê aqui a gente, né, na divina vontade, repousando e descansando em Deus, na vontade divina, né? E é esse fruto aqui, né, desses méritos de Jesus, do descanso de Jesus, né? Que lindo. A gente tomou esses bens aqui, esse mérito que Jesus conquistou, vamos dizer, né? Assim, o fruto do repouso dele. Hoje a gente está colhendo isso, né? Fazendo-me vigilante de cada coração, para livrar-o da vigília da culpa. E amo tanto este repouso da criatura em mim, que não só quis dormir, mas quis caminhar para lhe dar repouso aos pés, agir para lhes dar repouso às mãos, bater, amar para lhe dar repouso ao coração. Em suma, quis fazer tudo para fazer que a alma fizesse tudo em mim e tomasse repouso. Ó, que lindo fazer tudo em Deus, por Deus, para Deus, né? Que lindo, né? Esperar tudo dele, confiar nele, né? Descansar em Deus. Não querer fazer com suas próprias mãos, na sua própria vontade, da sua forma, do seu jeito, né? Mas fazer nele, por ele e nele, né? Tudo nele, repousando e esperando nele. E eu fizesse tudo por ela, desde que a tivesse segura em mim. Forte, né? Muito forte. Então é isso, amém, Fiat.